Gente, isso não é engraçado, não é mesmo? Isso não é engraçado, mas aqui no Brasil isso acabou ficando engraçado, não é mesmo? Deixa eu colocar aqui a legenda. Boa noite para quem tá entrando. Oi, Malena, um beijo para você. Deixa eu colocar aqui. Oi, Arika, tudo bom? Boa noite também. Os efeitos com Tássia Muller. Muito bem, estamos ao vivo! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Acorda, esta que é uma live que começou com o meu projeto sobre respiração consciente, o Acorda e Respira, que hoje eu chamo de Respira Todo Dia. Se você é novo por aqui, nova por aqui, prazer, eu me chamo Ade, sou Ade Leão, sou instrutora de meditação e performance e tenho uma pesquisa voltada ao estudo da respiração consciente como ferramenta de poder para nos ajudar a aumentar o nosso foco e dominar, ter estabilidade, sair do piloto automático. E a partir disso eu produzo conteúdos e mentoro pessoas voltadas a esse estudo, a essa jornada de autoconhecimento. Bom, hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com uma psiquiatra que tudo começou quando a minha amiga Fernanda, que mora aqui comigo, tirou esta caneca do armário. Eu falei, nossa, gente, uma caneca com a foto, né, o rótulo do Rivotril, um tarja preta, muito bem. Como que deve ser, então, viver no Brasil, o país mais ansioso do mundo, fazendo piada disso? Porque o brasileiro é assim, ele faz piada de tudo, né? E tá tudo bem, a gente não tá nem falando e questionando isso, né? Mas a gente vai refletir bastante sobre os efeitos e os reflexos que isso tem nas nossas vidas, na nossa sociedade e como que os medicamentos influenciam nisso. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados para a gente conversar e para a gente começar o nosso bate-papo, né? Essa matéria do Você RH de maio de 2022, que fala que o Brasil carrega o título de país mais ansioso do planeta. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que revelou que casos de depressão e ansiedade aumentaram 25% durante o isolamento social e o enfrentamento da Covid-19. Para fazer um paralelo, antes da pandemia, mais de 19 milhões de brasileiros já conviviam com os transtornos, que mesmo com tratamento disponível, ainda são tabus para a maioria das pessoas. Isso aqui é um dos dados que eu queria trazer, e o outro dado é o seguinte, ó, no contraponto, né, juntamente com esse dado acerca de sermos o país mais ansioso do planeta, certo? Farmácias vendem em média 123 mil caixas de calmantes por dia no Brasil. Dados da Anvisa mostram um recorde do consumo de ansiolíticos no ano de 2020, início da pandemia de Covid-19. Então, eu acho muito importante aqui para minha audiência, para a galera que me acompanha, trazer esse tema para que nós possamos entender os efeitos do consumo desses medicamentos e do porquê que nós estamos sendo levados a chegar até eles. Existe uma alternativa ou não? Em que caso eu preciso procurar esse tipo de auxílio? E para tirar todas essas dúvidas, apesar de eu saber um pouquinho do assunto, porque eu estudo respiração e transtornos voltados à saúde mental, nada melhor do que uma médica psiquiatra para nos ajudar a falar melhor a respeito, não é mesmo? Então eu vou chamar a doutora Tássia. Tássia, você tem que me mandar a solicitação para você participar da live. Se você não me mandar, eu não consigo te chamar, então eu vou acenar aqui para você, ó, me manda uma solicitação
para eu te chamar e aí a gente conversa, beleza? A Tássia ela mora hoje em Curitiba, ela é psiquiatra, tem um estudo também e uma pesquisa, uma especialidade voltada à maternidade, mas também fala bastante, né? Inclusive, além de falar sobre ansiolíticos, ansiedade, o quão nós estamos batendo recorde aí, sabia que as mulheres são as que mais sofrem em relação aos homens? Pois é, não à toa, talvez a Tássia tenha alguns relatos aí para trazer pra gente, visto que ela trabalha com maternidade, né? Você mandou e eu vou agora te chamar. Vamos lá? Vamos ver se deu certo. Olá, Olá, Tássia! tudo bem? Tá me ouvindo bem, Ade? Tô super te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ajeitar aqui Que bom, os também ajeitei equipamentos. aqui. Isso, que eu tava muito de carão, Muito agora eu dei uma perto, né? Vamos afastadinha. ajeitar aqui. Tássia, seja bem-vinda a esta live. Eu faço essas lives todas as quartas. Eu gosto muito de trazer especialistas, profissionais de outras áreas que convergem com os meus assuntos, com tudo que eu trago aqui para as pessoas também que me acompanham. E eu fiquei sabendo pela Nicole, que foi quem me indicou você, que você também é paraense. A gente tem Conterrânea. paraense em tudo que é lugar, né? Não tem Tem jeito. muito aqui em Curitiba. Olha só que massa, muito Muito. bom. Me conta um pouquinho, Tássia, do seu trabalho, de como que tu foste parar em Curitiba? Com certeza. Então, boa noite, né? Agradeço o teu convite de estar aqui hoje. Então, assim, eu sou paraense, eu tô aqui há 22 anos, se eu lembro da Uau. conta ainda, bastante tempo. E eu vim para cá com a família quando meu pai se aposentou, tudo, então já fiz faculdade aqui, já fiz a minha vida aqui. Então, eu falando um pouquinho da minha trajetória profissional, né, só para você, para tua audiência me conhecer, eu fiz medicina aqui na PUC. Pelo meio da faculdade, eu já tinha certeza que era psiquiatria mesmo. Fiz residência aqui na Heidelberg. Terminando, sentindo necessidade de estudar mais conhecimento, eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental, em terapia do esquema. E trabalhei muito também com a questão de transtorno alimentar. Eu trabalhei com pré e pós pacientes bariátricos bastante tempo. Gosto muito dessa área de transtorno alimentar. E há 3 anos minha vida mudou, virei mãe. E isso foi uma Ah, grande guinada na minha vida pessoal e profissional. Que daí eu comecei a estudar muito mais parentalidade. Comecei realmente a ter um olhar pela saúde mental dessa mulher, dessa mãe, que é um público que tem muita necessidade, né? É um público que sofre muito de depressão puerperal, de quadros ansiosos, burnout materno. Então é um público que muitas vezes não olha para si, porque está olhando para a vida de outro ser humano, né? E que precisa de muito atendimento. E com certeza, de um modo geral, não só mães, mas mulheres são a grande maioria em tratamento psiquiátrico mesmo, que buscam ajuda, né? sim, sim. Inclusive, uma das matérias que eu trouxe aqui para a gente falar é exatamente sobre isso, sobre o quão as mulheres são muito mais afetadas que os homens em questão de saúde mental, né? Uhum. Inclusive, Na, mulheres dormem menos que homens também. na verdade, tem assim dois vieses. Tem uma questão mesmo, a questão de ser mulher, uma questão hormonal. Toda a variação hormonal são períodos muito críticos para nós. Então, períodos de TPM. Então, pela flutuação hormonal, tem mulheres que realmente têm um quadro que precisa de tratamento, desenvolvem transtorno disfórico pré-menstrual, tipo uma doença que precisa de tratamento, períodos de gravidez, períodos de puerpério, períodos de menopausa, são todos momentos que nós ficamos mais vulneráveis pela oscilação hormonal. Mas fora isso, a gente sabe de toda a construção social, de toda a sobrecarga, jornada dupla, tripla da mulher, e isso muitas vezes vai se somando, a mulher vai guardando isso e acaba somatizando e realmente chegando no limite de buscar ajuda. E outra coisa, as mulheres, de um modo geral, também buscam mais ajuda do que homens. A gente Sim. observa que, assim, como eu falei, claro, mulheres, de um modo geral, por essas questões hormonais que eu falei, já têm uma predisposição maior. Mas muitas vezes os homens sofrem, mas tem toda aquela questão, né, de machismo e tudo mais, tipo, não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo. Então, assim, o homem, de um modo geral, busca menos ajuda, mas ele sofre bastante também. Mas muitas vezes Ah, ele sim. sofre tentando dar conta, não,
não vou... É como se fosse uma fraqueza, né? Buscar ajuda. Sim, Principalmente quando sim. você tem esse olhar mais de ter que dar conta e tudo mais. E a mulher, muitas vezes, por chegar no limite, talvez, e ter uma coisa mesmo cultural de buscar mais ajuda, tratamentos, ela acaba chegando mais ao tratamento, né? Buscando mais ajuda mesmo. Sim, sim. Então, eu quis te trazer aqui hoje para a gente falar um pouco sobre todas essas ajudas que nós temos à disposição e muitas vezes também de algo que é um pouco velado, mas que a gente sabe das pessoas que se automedicam, né? Às vezes a gente não tem a pessoa que vai no médico, que procura uma ajuda especializada, mas ela vai ali por baixo dos panos, consegue uma receita, compra um remedinho, que é o remédio do momento, que é o que está todo mundo tomando, que é aquele que fazem caneca, que está na moda. Então, vamos começar a falar um pouco desse assunto assim. Tarja preta tá na moda, Tássia? Olha, eu, enquanto médica prescritora, eu não consigo ver uma prescrição de medicamento como moda, né? Para mim, uma prescrição de medicamento é uma coisa séria, que tem que ter uma indicação. Mas infelizmente, sim, você vê um uso muito grande, né? Até você, eu estava ouvindo o começo da tua live, os dados, né? Principalmente, né? O clonazepam, o Rivotril, é uma das medicações mais vendidas no Brasil. E tem uma coisa muito importante nesse dado, sabe, Ade? Muitas vezes é prescrito por não especialista. Muitas vezes não é nem o Caramba! psiquiatra que prescreve. Então, assim, porque qualquer médico pode prescrever. Você não precisa ser psiquiatra para prescrever uma medicação tarja preta, um remédio controlado. Você tem que ter CRM e ter o receituário azul. Então, muitas vezes, infelizmente, outras especialidades acabam prescrevendo que o paciente está um pouco ansioso, o paciente... E sem investigar aquilo a fundo, sem chegar num diagnóstico a fundo. Então, assim, o que eu vou te falar sobre a era tarja preta? A minha realidade de trabalho, meu dia a dia de consultório, não é uma medicação que eu prescrevo muito. Porque a gente sabe, assim, existe o espaço, né? Vamos explicar, né, o que é o tarja preta, que as pessoas chamam. São, na verdade, os medicamentos controlados, que têm uma tarjinha preta, porque eles são vendidos nesse talonário azul. Então, tem que ter um receituário específico para vender. E eles, justamente, eles têm esse enquadramento, esse controle maior. Isso. Explica pra gente por quê, né? É bem Tem a importante. preta. Por que eles são considerados assim? Porque eles têm um potencial maior de causar dependência e tolerância. O que seria isso? Dependência é a pessoa, o paciente precisar não conseguir ficar sem o remédio, mesmo não tendo mais uma indicação, precisa, mas ele não conseguir ficar sem. E a tolerância é o organismo ir se acostumando com aquela medicação, com aquela dose, e sendo necessário doses maiores para ter o mesmo efeito que tinha antes. Então, medicamentos tarja preta, que são basicamente os benzodiazepínicos, têm essa classificação por ter esse potencial de causar mais dependência e tolerância. Então, não é uma medicação realmente para ser prescrita assim, né? É a toque de caixa. Porque ela tem isso. Então, a gente prescreve, claro, quando tem necessidade, com muito critério, dependendo do paciente, tudo, porque a gente sabe que existe esse risco de dependência, de tolerância. Isso vai ter a ver com dose utilizada, tempo utilizado. Então, é essa questão do tarja preta. Porque, assim, outras medicações, antidepressivos, antipsicóticos, eles são tarjados com vermelho. Seriam medicamentos de controle especial, que seria aquela receitinha dupla carbonada, sabe? Que hoje em dia a gente usa mais a receita digital, mas seria aquela receita que o médico antigamente fazia no carbono, que fica uma via na farmácia, uma com o paciente. E no caso, os benzodiazepínicos são esse talonáriozinho azul, por conta desse risco maior e desse cuidado maior que tem que se ter na prescrição. Por isso que eu falo, quando o médico prescritor tem que ter um olhar muito criterioso, né, para você prescrever. Porque assim, a gente vai com certeza falar mais disso. O tratamento de ansiedade, de um modo geral, não é a base de tarja preta, sabe? Já entrando nisso. O tratamento, como eu falei, o mais importante, né, quando o paciente está num quadro de sofrimento, de ansiedade, de qualquer sintoma que traga sofrimento, que ele vai ser avaliado, a gente tem que ter uma avaliação criteriosa e fechar um diagnóstico. Mas, via de regra, o foco do tratamento na parte medicamentosa, porque também não é a única coisa de tratamento, obviamente. Mas em relação à parte medicamentosa, os benzodiazepínicos, eles são
aliados que nós temos para ajudar esse paciente, mas não é o objetivo ou a medicação principal para o tratamento de um transtorno de ansiedade, entendeu? Entendi. Eu conversei com o meu professor sobre isso, que eu vinha fazer essa live, e ele falou assim: eu ouvi uma frase uma vez de um especialista que disse que o cérebro é o órgão pelo qual nós temos menos simpatia. Porque quando a gente sente uma dor no estômago, a gente já fica preocupado, já vai no médico. Quando a gente tem uma dor em algum fígado, pedra no rim, a gente já vai. Agora, quando a gente não sabe, não aprendeu a identificar uma dor de caráter cognitivo. E quando isso acontece, a gente trata muitas vezes como se fosse algo que a gente tem que remediar, né? Que é, beleza, vou tomar um remédio e vai passar. Então eu noto que tem muito esse movimento de você apresentou um quadro que atrapalhou a tua rotina ali que você tem, você já vai entrar com uma medicação. E isso muitas vezes até partindo de um próprio médico. Sim. Né? Sim. É muito louco. Exatamente, né? Eu acho que a gente, de um modo geral, todos estamos muito imediatistas, né? A velocidade de tudo, ainda mais com coisa de internet, rede social. Então, todo mundo quer tudo para ontem. E eu sempre falo que o tratamento psiquiátrico, né? A psicoterapia são processos. Não é que nem você tem uma dor de barriga que eu passo um remédio e você vai tomar hoje, amanhã tá bem. Não existe nenhum remédio, não existe nenhum tratamento psiquiátrico. É assim, que você vai tomar um comprimido, tipo a pílula da felicidade. Não existe isso. Então, assim, a gente tem que entender processos e justamente entender da onde vem aquilo, por que que eu tô assim. Muitas vezes, aquele sintoma que o paciente está apresentando é a ponta do iceberg. Como é que está o contexto de vida? Como é que tá as relações interpessoais? Como é que tá o trabalho? Como é que tá um monte de coisa? Porque eu sempre falo, o nosso corpo fala, o nosso corpo dá sinais de que, tipo, peraí, algo não tá indo bem. E você simplesmente não olhar para isso de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais global, e realmente entrar com os recursos que sejam necessários, porque você não vai resolver, né? Se você não tiver esse olhar um pouco mais aprofundado. E assim, né? Você falou muitas vezes até pelo prescrito, né, por um médico e tal. Mas se você parar para pensar na realidade, né, de sistemas de saúde, SUS, convênios médicos, quantas vezes numa consulta de 10 minutos o paciente já sai com uma prescrição, né? Qual é o tempo que deu para avaliar aquele quadro mais a fundo, entender qual é a questão? Então, assim, e isso a gente está considerando ainda o paciente que buscou ajuda. Como você mesmo falou de automedicação, a gente vê muito paciente que pega o Rivotrilzinho da mãe, pega o diazepam da tia, e tipo, não dá nada, né? Ela toma, faz bem, então eu vou tomar também. É muito comum isso, muito. O paciente está usando, você não sabe nem da onde. Tipo, não tinha lá em casa, peguei de alguém. Ou, às vezes, até a pessoa numa boa ação, entre aspas, não, toma esse aqui, ó, eu tomo esse remédio, passa para um amigo, sabe? Então, eu sempre falo da seriedade disso. E não só medicamentos psiquiátricos, mas qualquer medicamento, né? Você precisa, para ter uma prescrição, você precisa ser avaliado. Você não sabe se aquele medicamento vai te fazer bem, se a outra pessoa tem um quadro exatamente igual ao seu, como que o teu organismo vai reagir. Então, a medicamento é coisa séria. Não é uma coisa que realmente você possa pegar o do coleguinha ali e tá tudo bem. Sim, sim. E deixa eu te fazer uma pergunta mais específica. Vamos lá. Temos Lexotan, temos Rivotril, todos eles terminam com essa palavra, né? O PAN, não sei o quê, clonazepam, Lexotan. Eles todos têm o mesmo efeito? Todos eles fazem a mesma coisa? De que maneira eles atuam no cérebro? Basicamente atuam da mesma forma, com especificidades diferentes, meia-vida, né? Duração daquele efeito diferentes, mas basicamente vão atuar na mesma forma. Os benzodiazepínicos, eles são medicamentos que eles têm uma ação de realmente baixar a ansiedade, daquela acalmada, porque eles vão reduzir, eles desaceleram o cérebro, né? Eles vão agir lá nos sistemas GABAérgicos, fazendo uma ação que geralmente culmina com sonolência, que dá uma relaxada,
uma ação miorrelaxante, então traz um relaxamento muscular, que muitas vezes na ansiedade tem uma coisa de tensionamento, né, no corpo, então isso tem uma ação miorrelaxante. E ter essa ação mesmo de, como eu falei, da parte de dar uma baixada, né, uma desacelerada no cérebro, Sim. que é muito perigoso isso para questão, assim, de uso de benzodiazepínico e direção, porque o paciente ele vai estar possivelmente mais lentificado, com uma lentificação psicomotora, com raciocínio mais lentificado. Então, por isso que é muito importante essa prescrição adequada e a orientação adequada, porque você tomar um remédio desse e dirigir, dependendo, pode ter um acidente. Um risco muito grande de prescrição de benzodiazepínicos em idosos, pelo risco de quedas, fraturas. É muito comum, o paciente toma e acorda no meio da noite, tropeça, cai, só que uma queda pra gente é uma coisa, e uma pessoa de 70 anos é outra. Então é muito sério. Então, assim, são medicações que vão realmente ter essa ação de baixar, digamos assim, para tentar deixar bem entendível, né? Claro. Desacelerar o cérebro, de realmente dar essa baixada nesse funcionamento cerebral, essa desacelerada, e com todas essas ações, como eu falei, que acaba culminando com uma sonolência, com esse miorrelaxamento, relaxamento muscular. E a principal diferença vai ser nessa questão de ação. Tem medicamentos que vão ter uma meia-vida mais longa, uma ação mais longa, e outros com uma ação mais rápida. Por exemplo, desses, né, dos ANS, o midazolam, por exemplo, é uma medicação que tem uma meia-vida curtíssima. Então, ele tem um potencial de dependência muito maior, porque o efeito dele acaba muito rápido. Então, muitas vezes, a gente, até manejando quadros de dependência, uma das coisas que a gente faz, às vezes, é a troca por outros de meia-vida maior, como o clonazepam, o famoso Rivotril. Por ele ter uma meia-vida mais longa, muitas vezes a gente troca uma medicação que tem uma ação mais curta por ele, para conseguir fazendo essa retirada, esse desmame, entendeu? Mas dependendo do grau de dependência, da quantidade de medicamento que se toma, e às vezes você precisa até fazer isso até numa monitoração maior, num ambiente hospitalar, dependendo da quantidade de comprimidos que aquele paciente tome, do nível de dependência. Mas é como eu falei, o nosso olhar, né, o meu olhar, é sempre tentar usar o benzodiazepínico com muita parcimônia, com muita cautela, e, como eu falei, por um tempo limitado, porque quanto mais você usa, mais você aumenta essa chance de dependência, e tratando realmente o sintoma, a doença subjacente daquele paciente. E não só passando um benzo para dar uma sedada, entendeu? Entendendo o quadro sistêmico da pessoa que a levou a estes sintomas, né, Tássia? Com certeza. Aqui a Mai Murkio comentou, a Michele comentou assim: remédio igual cigarro, igual droga, igual bebida. O efeito que todos querem é não estar consciente para a realidade. Faz sentido, é uma boa reflexão. Sim. Mesmo que inconscientemente. Tássia, nas pesquisas que eu faço sobre as técnicas de mindfulness, de meditação, eu fiz um curso voltado para as neurociências. Eu estudei muito sobre um neurotransmissor que é o GABA. E o entendimento acerca da importância dele no nosso sistema nervoso, na produção que o cérebro tem de GABA, e o quão isso influencia também no aparecimento de doenças na nossa longevidade. E também a influência de técnicas de meditação para aumentar a produção de GABA. E para a gente que está acompanhando aqui, para a galera que está acompanhando a live, eu li a respeito dos medicamentos e o que eles fazem, basicamente, é a função do GABA, né? Só para quem está assistindo aqui, o GABA, né, que é o ácido gama-aminobutírico, é isso? Perfeito. Né? Perfeito. Ele é um neurotransmissor produzido pelo cérebro, que ele é o principal inibidor do sistema nervoso. Então, ele, como você mesmo estava explicando aqui pra gente, ele baixa, né? Ele inibe o nosso sistema nervoso, e isso traz para quando estamos em um quadro de maior ansiedade, quando a gente não tem uma produção eficaz disso, às vezes o cérebro ele perde essa identificação dependendo da maneira como você está na sua qualidade de vida, do que você está fazendo, e perde essa produção, essa eficácia de produção do GABA. Então o medicamento ele entra para suprir essa produção de GABA, e a importância e o problema do vício, né, da dependência, é você acabar tendo que depender do remédio e não
resolver o que de fato é o problema, né? Que é a ineficácia de produção de um neurotransmissor essencial para você viver bem. Não é Sim, isso? Não é isso? com certeza, né? Como eu falei, o que acontece? O benzodiazepínico, ele vai ter essa ação de desacelerar esse cérebro, de baixar esses sintomas ansiosos, porém ele não trata a ansiedade, como eu te falei. Mesmo pensando em tratamento medicamentoso, a base do tratamento de ansiedade é outro grupo de medicamentos. Não são apesar deles dos benzodiazepínicos, né, são chamados ansiolíticos, então muita gente erroneamente, assim, eu tenho que tratar minha ansiedade, um ansiolítico. Mas não é a classe de medicamento indicada para tratar a ansiedade, com todos os estudos, com todas as questões. A gente trabalha muito mais utilizando medicamentos antidepressivos, que vão agir muito mais em questão serotoninérgica, tudo, e que são o medicamento, né, que não são medicamentos que não causam dependência e tudo mais, que vão realmente atuar, não vão só aliviar momentaneamente o quadro. O que muitas vezes a gente usa, como eu uso bastante, é usar às vezes o benzodiazepínico como um medicamento de resgate, para você usar na hora da crise. Eu sempre oriento para os pacientes, trabalho com outras técnicas de respiração diafragmática, distração de pensamento, para usar na hora da crise. Mas muitas vezes o paciente ajuda muito. O paciente, na hora da crise de ansiedade, essas técnicas vão ajudá-lo a realmente baixar o nível da frequência cardíaca, a equilibrar a pressão arterial. Porém, tem pacientes que não conseguem, não tem tempo, não conseguem fazer quando estão realmente muito ansiosos e acabam se valendo de uma medicação dessa. Como eu falei, ela tem o seu valor. O clonazepam, por exemplo, ele tem a apresentação sublingual, que você põe uma dose muito baixinha embaixo da língua para usar se necessário na hora da crise. É um uso muito, quando bem prescrito, muito bom. Como eu falei, para aquele paciente que não consegue, às vezes, se isolar para respirar adequadamente, sair do olho do furacão ali na hora que tá, né, a crise, aquela situação. Ele vem como um auxiliar, né? Exatamente, é uma ferramenta a mais. Mas, como eu falei, quando o paciente consegue, é muito rico. Ele conseguir usar outras técnicas, como eu falei, a distração de pensamento. É que assim, quando a gente está numa crise de ansiedade, você tende a fazer um hiperfoco naquilo. Então, assim, o paciente, ele começa a ansiedade, ele vai hiperventilar, a respiração vai ficar mais rápida, o coração, e ele começa a prestar atenção e hipervalorizar todos esses sentimentos, todas essas alterações físicas que ele está tendo. E o que isso faz? Isso faz aumentar aquilo ainda mais. Porque ele tá, tipo, eu sempre falo com o paciente, a gente pode induzir uma crise de ansiedade em qualquer pessoa se você induzir ela a fazer uma respiração mais curta, oxigenando mal o cérebro. Sabe a respiração de cachorrinho? Se você começar a respirar assim, você daqui a pouco vai começar a se sentir ansiosa. Então, e quando o ansioso está assim, a respiração dele está ansiosa. Porque é super importante essa questão mesmo da respiração, mindfulness. Porque quando você tem consciência disso e você, na hora da crise, tenta trabalhar desacelerando essa respiração, se desconectando daquelas reações físicas que você está, criando uma imagem mental que te acalme, ou às vezes focando no ambiente, contando, sei lá, quantos tijolinhos tem na sala. Você tira o foco de você, daquela crise, daqueles sintomas, e olha e começa a olhar outras coisas e naturalmente, gradualmente, a tua frequência cardíaca vai baixando, você vai desacelerando. Então, assim, a gente tem muitas estratégias para usar na hora da crise. Mas, como eu falei, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem esse tempo. E, às vezes, para pacientes específicos, uma medicação, se necessário, de resgate pode ajudar. Mas eu sempre falo, se focar o tratamento só nisso, tem uma grande chance de não remitir os sintomas, não ficar bem, ter recorrência, né? Não continuar tendo aquele quadro estendido. Então é muito importante esse olhar realmente como um todo. Porque, e como eu falei, e além disso, né, pensando, como eu falei, o que você mesmo tinha falado, a parte sistêmica, né? Tá, mas como é que tá o contexto de vida? Como é que tá tudo isso que pode estar ocasionando, que pode estar agravando ou piorando determinado sintoma, né, do paciente. Cada vez mais acredito que a medicina também tem entendido que tudo, aquele diagnóstico, ele vem de algum outro lugar, ele não é isolado. Tudo no nosso corpo, ele tem relações
com todo o restante, né? Com órgãos, com o externo, com o contexto no qual a gente está vivendo. Mas você falou acerca de outros medicamentos antidepressivos. E qual que é a diferença, então, Tássia? Fala um pouquinho pra gente. Então, como eu te falei, medicamentos antidepressivos tem várias classes, mas eu vou falar basicamente do que seria o tratamento de transtornos ansiosos também, que são principalmente os antidepressivos que têm ação no neurotransmissor serotonina, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Fluoxetina, estalopram, sertralina, essa família aí. Uma das hipóteses de transtornos de ansiedade, tal como de transtornos depressivos, é a hipótese serotoninérgica. Então, alterações nesse neurotransmissor tendem a aumentar e a fazer esses quadros ansiosos. Que daí a gente tem uma série de doenças, né? Ansiedade, por si só, não é doença. Ansiedade é normal e fisiológico. Todos nós sentimos e ela que nos fez estar aqui, sair das cavernas e ela faz parte para a sobrevivência. Mas quando isso passa num contínuo, isso passa de um ponto que começa a trazer sofrimento, trazer realmente prejuízos para a vida daquela pessoa, seja na esfera pessoal, profissional, qualquer coisa assim, tem que se investigar e se ver se tem alguma doença, uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, fobia social. A gente tem um monte de transtornos do grupo de transtornos de ansiedade. Quando a gente tem um diagnóstico desse e tudo mais, dependendo do quadros leves, muitas vezes podem responder bem com psicoterapia, apenas, outras técnicas. E dependendo de quadros mais moderados e graves, é muito importante sim um tratamento medicamentoso, de medicamentos que vão realmente alterar esses sintomas e fazer o paciente entrar em remissão, sair deste quadro sintomático que ele está. Que é a base, como eu falei, de antidepressivos, principalmente que atuem em serotonina. Mas isso é um tratamento que geralmente é autolimitado. A gente tem um prazo de uso avaliado com o psiquiatra. Claro, existem quadros mais crônicos, recorrentes, que muitas vezes o paciente vai prestar a medicação por mais tempo, mas via de regra é um tratamento autolimitado, que o paciente, eu sempre falo, o tratamento psiquiátrico é para ter começo, meio e fim. E fazendo isso de acordo com a orientação médica, orientação psiquiátrica, a chance do paciente ficar bem, não ter recaída do quadro, tudo é muito grande. Mas como eu falei, cada caso é um caso. Tem casos que sim, o paciente não vai precisar de medicação, mas muitos casos vai. Então, assim, é por isso que é muito importante a avaliação médica para entender aquele paciente, aquela sintomatologia daquele paciente específico, para indicar o melhor tratamento para ele, sabe? Sim, sim. E bem interessante você colocar a diferença, né, de um para o outro, porque a gente acaba olhando só para a questão da ansiedade e achando que tudo é a mesma coisa, mas não é. E mais ou menos quando uma pessoa começa e entra com uma medicação, Tássia, quanto tempo você acha que é o tempo que a pessoa normalmente deveria mantê-lo? Uhum. Como eu te falei, varia muito de caso para caso, mas vamos considerar aquele paciente um primeiro episódio, virgem de tratamento, tudo. Normalmente, pelos estudos, por todas as referências bibliográficas que a gente tem, se orienta de usar aproximadamente 12 meses a medicação. Por quê? Possivelmente o paciente vai ficar bem antes disso. Os sintomas, o que ele está sentindo, possivelmente vai remitir antes. Mas se ele interrompe o tratamento precocemente, toma o remédio por um mês e para. Isso é super comum. O paciente vem, toma remédio, fica bem e para. A chance de recaída nesse primeiro ano é muito grande. E cada vez que o paciente tem um quadro de recaída, a doença dele, né, seja depressão, seja ansiedade, ela tende a se agravar. E talvez com aquela medicação, com aquela dose inicial que o fez ficar estável, a gente não consiga mais, precise de dose maior, tudo. Então é por isso que é muito importante uma psicoeducação muito precisa, e eu sempre falo que isso é papel do médico, orientar. Porque assim, é normal, via de regra, as pessoas não gostam muito de tomar remédio, então quando ela sente que tá bem, ela para. Então se ela não tiver uma orientação muito grande, assim, eu já tive vários pacientes, tipo, mas ninguém nunca me falou isso. Então ela fica bem, ela simplesmente não volta no médico. Só que
Às vezes em 6 meses, um ano, ela volta muito pior. Ah, o tratamento não fez efeito. Tá, mas você tomou remédio por quanto tempo? 1 mês, 2 meses. Entendi. Então, assim, é por isso que é muito importante a psicoeducação, né? Essa orientação. Eu acredito muito que a informação é a maior arma que a gente tem. A gente ter conhecimento, a gente saber. Então, quando a gente explica para o paciente, explica o porquê de estar prescrevendo um remédio, o tempo que ele vai tomar aquele remédio, por que desse tempo, sana todas as dúvidas o máximo possível, a gente tem muito mais chance do paciente aderir. Porque ele vai entender, ele não está tomando, tipo, eu vou ficar tomando a vida inteira, ou tem uma explicação, tem uma lógica. Isso torna muito mais fácil daquele paciente aderir, entender, enfim, seguir o tratamento adequadamente. Mas, como eu te falei, muitas vezes é uma falha nesse sistema de comunicação, nessa cadeia de comunicação, que não é explicado para o paciente, ele abandona o tratamento antes, daí daqui a um pouquinho ele volta muito pior, e vai ficando essa bola de neve. Daí ele vem, trata mais 1 mês, 2, e pior, fica bem, daí daqui a pouco piora de novo. Porque, assim, a doença, muitas vezes, a gente tem que pensar, não é só aquele sintoma que tá naquela, como eu falei, na ponta do iceberg, né, na hora que o paciente está em sofrimento. Mas ele tem toda essa alteração, e quando você toma medicação por mais tempo, na verdade, está ajudando a modular esses neurotransmissores. Então tem toda uma questão realmente de prevenção de recaída. E claro, a medicação é um dos pilares, quando necessário, quando indicado, para esse tratamento. Eu sempre falo para o paciente que a gente tem que pensar na saúde mental como pautada em vários pilares. Então, assim, quando indicado, medicamento, sim, psicoterapia, qualidade de vida, alimentação saudável, prática de atividade física, meditação, tem um monte de coisas, né, nesses pilares que vão fazer a saúde mental. Então, muitas vezes, quando o paciente quer colocar também tudo só na medicação, possivelmente tem uma grande chance de insucesso. Porque ele não vai, não é, pelo menos na maioria dos casos, tomar aquele remédio a vida inteira. E não adianta também só tomar o remédio, né? Como você mesma está dizendo, estou apresentando um diagnóstico assim, então vou tomar o remédio e vai resolver. Não, e como é que tá a tua vida? E como é que tá o teu trabalho? Como é que tá o teu sono? Tudo. Como é que estão as tuas relações interpessoais na tua casa? Se você não olhar para isso, realmente não é um medicamento que vai... Se você não olhar para você, né, Ade? Você tem que olhar. Só que o que acontece, às vezes, olhar pra gente, para entender esse contexto, pode doer. Você pode se deparar com coisas difíceis. O que é mais fácil? Você comentou, não foi você, alguém comentou, né, da questão que muitas vezes, na verdade, o remédio, droga, cigarro, é para você se anestesiar. Sim. E quantas vezes, né, eu que sou mãe, eu vejo muito nítido isso. Você ensina as crianças, muitas vezes, desde muito novas, a se anestesiarem. O que você acha que um pai faz quando está num restaurante, a criança chora e põe um tablet na frente com a galinha pintadinha? Ele está anestesiando aquela criança, ao invés de estar lá. Por quê? Você ir lá, acolher, entender aquele choro, dar um colo, dá trabalho. Então você, desde muito cedo, você anestesia. E o que esse adulto aprende, né? Essa criança que desde sempre chorou e ganhou a galinha pintadinha lá, e pegou um celular e um joguinho no celular, aquilo cala o choro. O choro incomoda os outros. Eu não quero incomodar ninguém no restaurante. E aquela criança vira um adulto e vai crescendo, e o que ela faz? Quando ela tá mal, ela vai ficar maratonando série do Netflix. Porque eu lidar com o meu sentimento dói. É mais fácil eu ficar vendo alguma coisa. E eu vou, então, começar a me anestesiar de outras formas. Eu vou comer emocional, vou comer compulsivamente. Eu vou beber, eu vou usar drogas, né? Você não entrar em contato dói, muitas vezes. Você entender o que você está sentindo, é mais fácil e rápido se anestesiar. Sim, exatamente. A Michelle falou aqui pra gente: estou desmamando um tratamento que foi muito bem prescrito para o que eu estava sofrendo, mas a reposição hormonal e a atividade física são fundamentais, não só para parar o remédio. Exatamente.
Perfeito. A atividade física é comprovada que auxilia muito, além de toda a parte de benefício físico, né? Redução de risco cardiovascular e tudo mais, é um ponto importantíssimo para o tratamento de quadros depressivos e ansiosos. A gente vê melhoras muito importantes, e assim, não precisa ser um atleta, não. Você fazer uma atividade física regular 3 vezes por semana e tal, já está muito ok. Isso ajuda muito, principalmente atividades aeróbicas, né? Uma caminhada, uma corrida, dançar, enfim, qualquer coisa que te dê prazer. É muito, muito, muito importante e ajuda muito nesse processo, como ela comentou, de desmame da medicação, tudo, e na verdade de bem-estar, né? Que eu falo que o processo de saúde mental é esse, é você se autoconhecer, é você buscar estar bem, né? É você buscar esse bem-estar. É você entender que o autoconhecimento é algo essencial nas nossas vidas. E Essencial. que as maiores formas da gente buscar em se entender e se desenvolver estão em nós. A respiração, a atenção plena, a melhoria dos nossos hábitos, de ações que possam fazer com que a gente produza isso que muitas vezes a gente está buscando fora, né? A Daniele, alguém aqui te elogiou, acho que deve ser teu paciente, não sei, Daniele A Dani, a Doi Isso. Dani. E também ela falou assim: eu fiz um curso de educação consciente e isso ajuda muito na educação dos meus filhos. Aqui a meditação me ajudou muito nas crises de ansiedade. Que legal, Dani, fico feliz de saber Meditação disso. é maravilhoso, né? Você realmente conseguir ter esse estado de se desconectar das coisas, focar no aqui e agora, trazer a tua atenção, manter essa atenção consciente, isso ajuda muito, muito, muito. Isso é muito importante. Eu sempre brinco, né, que o ansioso, ele tem aquele excesso de futuro, ele tá sempre pensando no que vai acontecer em todas as inúmeras possibilidades, geralmente as mais catastróficas possíveis, e ele não vive, ele não olha para o agora. Por que não? Eu vou desligar daqui, eu tenho que fazer isso, eu vou. Muitas vezes ele tá contigo ali, mas ele já tá pensando em todos os compromissos depois, fazendo milhares de notas mentais. Pensa na carga mental disso, né? Mental e física, isso cansa. E quando você consegue realmente essa pausa, esse focar no aqui e agora, fazer uma coisa de cada vez, se desconectar, focar na tua respiração, em todo esse processo, isso é muito rico, é muito, fala muito, né, desse autoconhecimento. Que legal, Tássia. Que bom. Fico muito feliz de saber que você também compartilha dessa minha opinião, de que não só uma opinião, mas uma constatação de que, de fato, essas metodologias ajudam muito e podem também estar associadas ao Com medicamento certeza. ou até mesmo a um tratamento que possa ser alternativo antes ou até depois, porque são coisas que estão ali também servindo como um amparo, uma ferramenta. E Perfeito. a meditação, a respiração consciente são coisas que a gente não precisa depender, estão com a gente. E conforme você vai se conhecendo, você vai desenvolvendo cada vez mais esse entendimento. É treinamento de habilidade, né? É uma questão mesmo de treinar. Eu Sim. falo que às vezes a gente passa o dia tão corrido que as pessoas não respiram direito, né? Eu fico naquela respiração curta, como eu falo, muitas vezes quando eu vou, eu geralmente até tento, em consulta presencial, tudo eu demonstro, eu ensino para o paciente respiração diafragmática, e muitas assim, nunca nem respiraram utilizando o diafragma, porque tá naquela Muita respiração gente. curtinha aqui, e tá segurando barriga, mulher, então assim, as pessoas não conhecem, né? E uma coisa simples, não é difícil, mas que as pessoas não conhecem porque não tem tempo para parar e aprender e praticar, enfim. É verdade. Então tá na hora da gente começar a abrir os olhos para isso, para a gente minimamente se desenvolver e cuidar um pouco mais desse órgão tão importante que gere toda a nossa vida, que é a nossa estrutura cognitiva, por mais inteligência também e consciência emocional. Você falou uma palavra muito importante. Essa consciência psicoemocional é fundamental para a gente aprender a acolher as dores, identificar as sensações. E se as mulheres, mães e os pais também puderem contribuir para isso, né, e fazer isso com essas crianças hoje, eu fico muito feliz de ver como já tem. Você acho que é uma adepta, né, da criação neurocompatível, que tem esse viés de você Com, realmente acolher a criança, as emoções que elas têm ali, para que seja um adulto mais consciente disso, né?
Perfeito, né? Eu brinco, eu sou uma mãe neurocompatível, eu sou uma profissional neurocompatível, né? Eu fiz o curso e é exatamente sobre isso, como eu falo, nessa coisa do acolher e não simplesmente anestesiar, né? Então, sim, minha filha sabe que pode chorar, tá tudo bem chorar, todo mundo chora e eu acolho ela na hora do choro, porque é normal, né? Todos nós temos emoções, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos tudo. E até essa coisa da respiração, desde muito pequenininha eu trabalhava com ela, assim, a respiração, e daí eu ensinava ela, cheira a florzinha, apaga a velhinha, tudo. Ai, E que é muito engraçado ótimo. que, assim, na hora da raiva, assim, ela sabe, né, da respiração, mas às vezes ela não quer usar. Tipo, como é que eu... Não vou respirar. Tipo, tem 3 aninhos. Mas ela sabe. Como é que você pode se acalmar? Tipo, respirando. Quando tá tudo bem. Na hora, eu não quero respirar. Eu quero minha chupeta. Enfim. Mas ela sai muito bonitinho. Que ela sabe, assim, como eu falei. Desde muito novinha eu treinava. Tipo, respira e tal, né? Usando os termozinhos para ela. E como isso é rico, porque você vê a criança colocando em prática tudo. Como eu falei, claro, não vai conseguir sempre, né? Se nem a gente consegue sempre na hora da Sim, raiva, sim. mas você vê aquele treinamento. E isso é muito bacana, né? Você conseguir ensinar um ser humaninho desde pequeno a ter essa consciência corporal, a entender as suas emoções, né? Que quantos de nós não tivemos nada disso, né? A gente, muitas vezes, de criações mais tradicionais, tudo, aquela coisa Tradicionais. muito mais tipo do engole o choro, né? Esse tipo de coisa. E quando não, tipo, não, chora, põe pra fora, né? Vamos ter contato com as nossas emoções, que isso é muito importante. É isso. Muito bom. Muito obrigada, Tássia. Acho que você disse tudo. Aprendi um monte com você hoje. Espero que a galera que acompanhou também tenha gostado, tenha curtido bastante. E fica o convite para as próximas vezes a gente conversar mais sobre o assunto, Ah, porque rende muito pano para manga, né? muito obrigada a você pelo convite, acho maravilhoso. Fiquei super interessada nas tuas técnicas de respiração. Gosto muito, eu não tenho o hábito assim de praticar sempre, mas muitas vezes eu tento fazer umas meditaçõezinhas, uns 3 minutinhos, 5 minutos, o que a correria de mãe dá, mas é muito bom. Eu acho que isso realmente modifica o nosso dia, dá aquela oxigenada boa no cérebro, né? Então isso é muito importante, esse Sim. conhecimento. E obrigada, para mim é sempre um prazer, ainda mais estar com conterrânea, a gente se sente mais em casa, né? É Então, isso. muito obrigada por esse convite e fico aqui à disposição. Quando quiser, combinamos mais coisas, tá bom, minha linda? Ótimo, muito obrigada. Um beijo para você. Um Boa beijo, galera. noite. Obrigada. Boa noite e até a próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau.